Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos começar o assunto de hidrodinâmica, ou seja, iremos deixar agora um pouco de lado o estudo da água em repouso e vamos tratar das equações que explicam o movimento da água em tubulações, ou seja, vamos começar a falar sobre escoamento de água em tubos forçados ou condutos forçados. Hoje a gente vai abordar apenas quatro pontos curtos, começando por alguns conceitos básicos relacionados ao fluido em movimento. Em seguida, vamos apresentar ou relembrar para quem já conhece, eu já ouvi falar, a equação de Bernoulli e a equação da continuidade, que surgem de dois princípios fundamentais da mecânica dos fluidos. E vamos fechar então com pressão estática e dinâmica. Bom, o escoamento ele pode ser classificado de diferentes formas. Um dos tipos de classificação que a gente pode adotar é em relação à forma espacial, ou em relação a como que ele ocorre espacialmente, seja em uma única direção, que seriam os escoamentos unidimensionais, em duas direções bidimensionais, ou nas três dimensões tridimensionais. Bom, alguns exemplos apenas superficiais para a gente ter uma ideia do que se trata cada um desses, né? No nosso caso aqui da disciplina, a gente vai se ater apenas ao escoamento unidimensional, ou seja, aquele escoamento que ocorre preponderantemente em uma única direção. Se a gente considerar um tubo qualquer, então a direção que a gente vai estudar é a direção do tubo, a direção longitudinal daquela tubulação. Então, o escoamento unidimensional. Existem também alguns sistemas, como, por exemplo, em canais, você pode ter o escoamento ocorrendo bidimensionalmente. Quando você tem uma margem muito larga, vai haver ali em algum momento uma parte do escoamento que vai se deslocar perpendicularmente ao sentido do escoamento principal, que é longitudinalmente. E, por fim, a gente tem também os escoamentos tridimensionais, muito comuns nos aquíferos, nos sistemas de água subterrânea. Você tem ali também a possibilidade da água se mover em qualquer uma das três direções. Mas nesse curso, como eu havia falado, vamos tratar apenas do caso mais simples, os escoamentos unidimensionais nas tubulações. O escoamento ele também pode ser viscoso ou não viscoso, né? Viscoso tem a ver com a viscosidade do fluido. Nós vimos na primeira aula, né, algumas das propriedades do fluido. Uma delas é a viscosidade, seja cinemática ou dinâmica. E a viscosidade, como tratamos anteriormente, ela é aquela propriedade que está relacionada com a resistência que um determinado fluido oferece à deformação, ao deslocamento. Ou seja, quanto mais viscoso for um fluido, mais difícil vai ser ele se mover ou se deformar. Um exemplo bem próximo nosso é o de óleo de cozinha. O óleo de cozinha, a gente percebe que ele tem uma maior dificuldade de se espalhar quando é derramado sobre a superfície em relação à água. Ou seja, se você pega, né, um copo de óleo e um copo de água e derrama os dois sobre uma superfície plana, a água ela vai se espalhar muito mais facilmente do que o óleo de cozinha. Por quê? Porque a água tem uma viscosidade inferior abaixo do que a do óleo de cozinha. Só que a viscosidade, a gente viu também que ela é função da temperatura, né? Então, se você pegar um óleo e colocar na frigideira e esquentar, você vai ver que à medida que a temperatura aumenta, o óleo ele vai ficando mais fluido, né? Por quê? A viscosidade dele está diminuindo. Como a gente está na disciplina de hidráulica, esses exemplos são apenas para a gente entender um pouco melhor as propriedades, mas a gente vai tratar apenas da água, né? Apenas da viscosidade da água. E embora, no geral, a gente comece a estudar hidráulica considerando que a água não apresenta nenhuma viscosidade, isso não é verdade, é apenas uma aproximação para a gente poder desenvolver algumas equações básicas e em seguida a gente começa a estudar alguns casos mais próximos da realidade. Então, quando a gente fala de escoamento viscoso e não viscoso, a gente está falando de quê?
do escoamento com um fluido que tem viscosidade ou que não tem viscosidade. Evidentemente, o fluido que não possui viscosidade alguma, ou seja, não oferece nenhuma resistência à deformação, ao escoamento, ele não vai gastar, não vai consumir nenhuma energia, certo? Para poder se mover. E a gente vai começar a estudar hidráulica, ou hidrodinâmica mais especificamente, sobre essa premissa, de que não existe gasto energético para que o escoamento ocorra. Posteriormente, nós vamos reconsiderar essa hipótese para poder então chegar próximo aos casos reais, em que de fato há gasto energético. Mas por enquanto vamos fazer de conta que a água é um fluido não viscoso, ou seja, a gente vai tratar inicialmente de escoamentos não viscosos. Temos também os escoamentos incompressíveis e compressíveis. Bom, a compressibilidade ela tem a ver com o fato da massa específica mudar ou não, de acordo com determinadas condições. A água ela tem uma baixa compressibilidade. Então, você precisa de uma variação muito grande da pressão para que seja observada uma variação do volume de água. Então a gente considera, e essa aproximação ela é bem aceitável, a gente considera que a água ela é um fluido incompressível. Ou seja, como consequência disso, a massa específica ela não altera, ela permanece constante. Tanto a massa específica quanto o peso específico. Certo? Então, a terceira hipótese que a gente considera é que a água é um fluido incompressível. Por fim, temos os escoamentos laminares e turbulentos. Se vocês colocarem no YouTube, por exemplo, esse termo, escoamento laminar, escoamento turbulento, vocês vão ver uma série de vídeos que ilustra isso. Mas o que seria esse escoamento laminar? Basicamente é quando você tem uma velocidade muito baixa de escoamento e as camadas de fluido elas deslizam umas sobre as outras e sem se misturar. E o escoamento ele ocorre dessa forma, apenas com camadas de fluido deslizando umas sobre as outras sem mistura. No caso dos fluidos, dos escoamentos turbulentos, o que vai acontecer é que existe uma mistura, certo? Existe uma mistura do fluido que está ali dentro daquela tubulação. Então as camadas elas se misturam, existe um revolvimento do tubo da água lá dentro. Então você tem ali uma condição mais turbulenta, né? Mais, digamos assim, bagunçada, né? A gente não consegue estabelecer um único caminho, um único percurso de uma certa trajetória dentro do fluido. Ela, de certa forma, apresenta várias indas e vindas, mas, no geral, aquela trajetória ela é no sentido do escoamento. O fato do fluido ser turbulento não quer dizer que a gente não possa ter um escoamento unidimensional. É apenas a forma como esse escoamento unidimensional ele se processa, se é com mistura ou não das camadas ou das partículas de água que estão ali dentro. Então, para iniciar o escoamento, o estudo do escoamento, nós vamos considerar apenas o escoamento unidimensional de um fluido não viscoso, incompressível e turbulento, um escoamento turbulento. Bom, o primeiro princípio que nós vamos estudar é o princípio da conservação da energia. Esse é um dos mais importantes princípios para o nosso curso e deve ficar bem claro o que é que ele implica, né? Então, basicamente, o que é que esse princípio nos diz? Ele afirma que o trabalho realizado sobre uma partícula por todas as forças que nela atuam é igual à variação da energia cinética da partícula. E aí tem aqui uma equação que já a gente vai detalhar, que é a equação de Bernoulli, que ela vai pressupor as seguintes hipóteses: regime permanente, fluido invísido e incompressível. Vamos interpretar então o que é que esse princípio da conservação nos diz. Ele nos afirma, resumindo, né, traduzindo essa frase, que a energia do escoamento numa determinada seção da minha tubulação ela vai se manter constante numa outra seção mais ajusante. O que é que seria montante e jusante, né, caso alguém não esteja familiarizado com esse termo? Aqui a gente tem então uma ilustração de uma tubulação. A água está vindo nesse sentido da esquerda para a direita. Então aqui seria montante e nessa região mais abaixo, para onde a água está indo, é o jusante.
Se eu inverto o sentido do escoamento, aqui passa a ser montante e aqui passa a ser jusante. Mas nesse sentido que a água está percorrendo, nós temos montante, jusante. Então, o que esse princípio da conservação da energia me diz é que a energia que está disponível na seção 1 ela é igual à energia que está na seção 2. E o que é que me diz, o que é que me quantifica essa energia em cada uma dessas seções? São esses 3 termos, que nós vamos estudar mais em detalhe na próxima aula. Por enquanto, a gente precisa apenas, digamos assim, ser apresentado a equação de Bernoulli. E vejam o que é que ela está me dizendo, que a energia na seção 1 é igual à energia na seção 2, que é constante, assume um único valor. Por isso que então nós temos que o trabalho realizado pelas partículas é igual à variação da energia cinética, ou seja, não existe transformação desse trabalho em outro tipo de energia, é apenas transformado corresponde à variação dessa energia cinética. Então toda energia de um ponto é conservada para o outro. É isso que o princípio da conservação me diz. Só que isso ocorre considerando uma seguinte hipótese: regime permanente. O que significa regime permanente? É aquele regime que a vazão não muda, que as características do escoamento em um determinado ponto eles não mudam com o tempo, certo? Então, para ficar mais simples, a gente já costuma dizer que é aquele regime que a vazão é constante. Outra hipótese é que o fluido é invíssido, a gente já falou sobre isso, e incompressível, também já tratamos disso. Então, aqui nessa nossa figura, nós temos cada uma dessas componentes energéticas representadas aqui. A primeira delas aqui na figura é o Z, que aparece aqui na equação multiplicado pelo gama. Esse Z aqui corresponde ao que a gente chama da energia de posição. O segundo termo aqui, o do meio, né, que tem a ver com a velocidade. Tem aqui o vetor de velocidade da seção 1, o vetor de velocidade da seção 2, ou de todo esse corpo, né, volumétrico aqui dentro da tubulação. Então, essa parte da equação, ela corresponde ao que a gente chama de energia cinética. E a parte de pressão, que tem a ver com essa variável P1, a gente chama de carga de pressão. Na próxima aula nós vamos detalhar mais essas componentes, vamos estudar cada uma delas, entender melhor como é que cada uma delas se comporta. Mas por enquanto é importante a gente entender que esse princípio tem como consequência de que a energia total nessa seção se mantém constante e é igual à energia nessa segunda seção. Perceba que existem algumas diferenças, né? Essa seção aqui, por exemplo, ela tem um diâmetro menor do que esse. Então ela vai haver, inevitavelmente, uma certa redistribuição da energia, né? Perceba que essa energia cinética, esse componente aqui, esse termo intermediário, ele leva em conta a velocidade. E nesse primeiro trecho 1, o que é que eu tenho? Eu tenho a velocidade V1, que com certeza vai ser maior do que a velocidade V2. Como é que eu sei isso? A velocidade ela tem a ver com o diâmetro e a vazão que passa na tubulação. E a gente vai ver, de acordo com o princípio da conservação da massa, que a vazão que passa na seção 1 é igual à vazão que passa na seção 2. Isso vai implicar em que a área da seção 1 vezes a velocidade na seção 1 tem que ser igual à área da seção 2 vezes a velocidade da seção 2. Mas antes de chegar lá, vamos ver o que é que o princípio da conservação da massa nos diz. Ele afirma que a soma da taxa de variação temporal da massa no volume de controle, somada à vazão líquida de massa na superfície de controle, é nula. Ou seja, a massa é conservada no interior do volume de controle. O volume de controle é essa área destacada em azul claro. É um volume que a gente delimita e que fica restrito a uma certa superfície de controle para a gente poder estudar as propriedades hidráulicas aqui dentro. Bom, então o que é que isso aqui está me dizendo? Basicamente ele está afirmando que o que está passando de volume de água nessa seção durante um certo intervalo ΔT vai ser igual ao volume de água que passa na seção 2 no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, a vazão, que é a taxa volumétrica no tempo, na seção 1 é igual à taxa volumétrica por unidade de tempo na seção 2. Vazão que passa em 1 igual à vazão que passa em 2. Isso é exatamente o que significa o regime permanente. Vazão
tanto é volume sobre tempo, como também, caso você desenvolva isso, você vai perceber que também corresponde à área da seção vezes a velocidade da água que atravessa aquela seção, velocidade média. Ou seja, a vazão na seção 1 é área da seção 1 vezes velocidade da seção 1. A mesma coisa se aplica para a seção 2. Então, a gente tem aqui dois princípios: princípio da conservação da energia, princípio da conservação da massa. O princípio da conservação da energia resulta na equação de Bernoulli. O princípio da conservação da massa resulta na equação da continuidade. A equação de Bernoulli me afirma que a energia se mantém constante ao longo do escoamento. E a equação da continuidade, ou o princípio da continuidade, me afirma que a vazão se mantém constante e, portanto, área vezes velocidade se mantém também constante ao longo da tubulação. E esse princípio aqui, essa equação da continuidade, ela é muito útil para eu poder, por exemplo, determinar qual seria a velocidade na seção 2, sabendo a vazão que passa na minha tubulação, ou a velocidade que passa em 1. Por exemplo, se eu conheço a vazão que passa aqui dentro, a velocidade vai ser a vazão dividido pela área da seção em que eu estou interessado em estudar a velocidade. Da mesma maneira, se eu quiser determinar a razão entre as velocidades V1 e V2, basta calcular a razão entre as áreas, ou seja, aplicar diretamente a equação da continuidade. A gente vai fazer alguns exercícios no próximo vídeo, exatamente tratando sobre isso. Por fim, nós temos então os conceitos de pressão estática e pressão dinâmica. Como que a gente entende esses princípios? Bom, a pressão estática ele corresponde àquele primeiro termo da equação de Bernoulli, o P. E a equação dinâmica, a pressão dinâmica, corresponde ao termo ρV2. Mas vamos entender isso, o que é que significa na prática, né? Então aqui eu tenho uma tubulação em que através dela passa água. Em um determinado ponto eu fiz um furo nesse tubo e conectei uma mangueira. Simplesmente aqui, né, no ponto em que eu furei, eu coloquei uma mangueira e naturalmente é esperado que haja uma elevação da água dentro dessa mangueira até uma certa altura. Em relação ao centro do meu tubo, eu tenho uma altura de elevação H. Num ponto mais ajusante, eu faço outro furo, só que diferente desse primeiro, eu insiro um tubo em L, cuja a entrada fica exatamente na meia altura da minha tubulação. Então, o que é que eu vou ter aqui? Bom, nessa primeira seção, que eu estou chamando aqui de seção 1, eu tenho o seguinte: o escoamento está passando, nesse meio ponto eu tenho uma velocidade V1 igual a V, um V qualquer, um valor que na verdade não me interessa por enquanto, e uma altura de elevação H em relação a esse valor, esse ponto. Na seção 2, em que eu fiz o furo e coloquei um tubo em L, o que é que acontece? Eu estou na mesma altura, ou seja, o Z de 1 é igual a Z de 2, só que pelo fato do meu tubo estar virado, né, ele tem uma abertura direcionada no sentido do escoamento, a água ela vai entrar, vai subir até um determinado ponto e vai parar, e na entrada do tubo eu vou ter então a velocidade igual a zero. Né? Enquanto essa mangueira estiver subindo, eu vou ter uma velocidade diferente. Mas mais uma vez que o escoamento estabilizar, ou seja, né, eu não tenho mais para onde subir, eu vou ter uma coluna aqui de água constante, né, com altura constante, e aqui na entrada eu vou ter velocidade zero. Por que a velocidade é zero? Porque não existe mais elevação do nível. Então, para que esse nível se mantenha constante, não pode estar entrando mais água dentro desse tubo. Se não entra mais água, então a velocidade nele, né, tanto aqui na entrada como qualquer outro ponto, vai ser zero. E aí, com isso, eu posso aplicar a equação de energia. Então, a equação de energia, ou a equação de Bernoulli, no ponto 1, me dá isso daqui. P1 mais ρV1 ao quadrado sobre 2 mais Z1. No ponto 2, eu tenho esse outro termo. E aí vamos analisar o que a gente consegue retirar aqui da equação, da figura, para poder resolver a nossa equação. A primeira coisa que a gente percebe é que o ponto 1 e o 2 eles estão na mesma altura em relação a um determinado referencial.
que a gente costuma chamar em hidráulica de plano horizontal de referência, ou PHR. Então, em relação a um determinado plano de referência, o ponto 1 está a uma altura Z1, o ponto 2 está a uma altura Z2, e tanto um quanto o outro, eles são iguais, ou seja, não há diferença entre a altura Z1 e Z2. Então, portanto, eu posso cortá-los, cancelar aqui na equação da continuidade. Além disso, como a gente já discutiu, a velocidade aqui na entrada do tubo 2 é zero. Então, esse termo aqui é zero. Isso faz com que reste, então, apenas dois termos. P1, na seção 1, mais ρV1 ao quadrado sobre 2, e na seção 2 restou apenas o P2. Ou seja, a energia que na seção 1 está disponível na forma de pressão e cinética, na seção 2 a gente tem apenas na forma de pressão, porque a velocidade aqui é nula, né? Mas mais importante do que isso é a gente perceber também que existe uma diferença de elevação entre o ponto 1 e o ponto 2. No ponto 1, essa elevação aqui, esse H, né, ela corresponde apenas à carga de pressão. Ou seja, no ponto 1, a gente tem uma elevação menor porque o meu tubo ele não está considerando a carga cinética. Nesse ponto do tubo 2, quando eu encaixo ele dentro do tubo e coloco uma abertura virada para o escoamento, a direção do escoamento, então eu tenho uma elevação H mais uma certa diferença. Então eu tenho um Hzão que é maior do que esse Hzinho aqui. A diferença entre eles, esse acréscimo, né, essa diferença que existe entre essa altura e aqui o topo, na seção 2, é justamente quem? A minha pressão dinâmica. Então, quando eu tenho um tubo nesse sentido, que é muito similar, ou melhor, ele utiliza, esse princípio é utilizado, por exemplo, para medir velocidade em aeronaves, através daquele famoso tubo de Pitot. Então, nessa situação, o que é que eu tenho? Eu tenho uma elevação que corresponde, a uma certa altura, à carga de pressão, que é esse mesmo H, e mais um acréscimo que corresponde à minha carga de pressão dinâmica. Então, eu tenho pressão estática, pressão dinâmica.